Voltamos para a correção de mais uma questão do Cefet, uma questão de matemática financeira. Olha só, o Copom, Comitê de Política Monetária do Banco Central, anunciou nesta quarta-feira uma nova redução na taxa básica de juros. A Selic caiu de 11,25% para 10,25% ao ano. Essa taxa Selic é muito usada para calcular, por exemplo, financiamentos, investimentos, né? Dentre outras coisas. Então, olha só, atenção à data da publicação dessa notícia. Foi dia 29 de abril, que a taxa caiu para 10,25, né? Então, olha só, isso vale a partir de maio. Só que em janeiro, ele informa também que em janeiro de 2009, a taxa era de 13,75%. Ah, então olha só, agora vem, né, a sugestão dele. Imagina duas pessoas que aplicam 10 mil reais. Ambas aplicaram 10 mil reais em investimento. A capitalização é composta. E a taxa de juros é a Selic. E o tempo foi um ano, um período só, né? Então a conta é simples. Ana aplicou em janeiro de 2009, portanto a taxa dela, né, é 3,75% ao ano. E Pedro aplicou em maio, maio depois da redução para 10,25%, né? Então a pergunta dele é: julgue as alternativas. O que é correto, né? Então, por exemplo, letra A. Pedro teve um aumento no montante de 2,5% maior que Ana. Não sei, né? Tem que fazer a conta. Letra B, por exemplo. Ana recebeu um montante 4% maior que Pedro. Não sei. Então, vamos fazer uma conta básica, né? Para julgar qual que é correta entre A e E. Ana, por exemplo. Ana tem um capital inicial de 10 mil. Ambos têm 10 mil, né? 10 mil. A taxa de juros para o investimento dela é a taxa de janeiro, ou seja, 13,75% ao ano. Né? Repare, 13,75%. Isso é em janeiro, quando ela aplicou os seus 10 mil reais. Então, os juros que ela vai ganhar durante um ano é 13,75% de 10 mil. Fazendo a conta, né, basta multiplicar esses dois valores. 3,75% de 10 mil dá 1.375, né? Esse é os juros. Então, o montante que ela tem é o capital mais os juros. Ou seja, 10 mil mais 1.375 dá 11.375. Esse é o montante de Ana. Da mesma forma agora, vamos calcular o montante de Pedro, né? Como é que calcula o montante de Pedro? A partir do capital inicial dele, que é 10 mil, e a taxa de juros, né? Na época que ele investiu. Ele investiu em maio, né? Então a taxa dele é 10,25. Então o I dele, né, gente? A taxa de juros é 10,25. Então pergunta, qual que é os juros em reais que ele obteve depois de um ano? 10,25 de 10 mil, né? Isso dá, multiplicando, R$ 1.025. Então o montante que ele tem depois de um ano é 10 mil, né, mais 1.025. Isso dá R$ 11.025. Pronto. Então agora eu tenho os dois montantes. Agora eu tenho condição, né, de julgar as alternativas. Por exemplo, letra A tem sentido? Vamos ver agora, né? Letra A, por exemplo. Pedro teve um montante 2,5 maior que Ana? Não, né, gente? Ana teve um montante maior, né? Então essa aqui está errada de cara por falar que Pedro teve um montante maior. Ana recebeu um montante 4% maior do que de Paulo. Aí não, agora tem que fazer conta, né? Olha só, eu quero descobrir o quanto que o montante Ana é maior que de Paulo. Então basta dividir o montante da Ana pelo montante de Paulo. Isso me dá a relação de porcentagem. Eu posso calcular a porcentagem assim, viu, gente? Ó. Divide o que eu quero em relação a outra coisa que eu quero comparar, né? Então, olha só, 11.375 dividido por 11.025, fazendo essas contas, dá aproximadamente 1,03. Né? Não é exato não, mas é 1,03, bem próximo disso. Isso em porcentagem é a mesma coisa que 103%. Ah, então olha só. Quanto que Ana tem a mais do que Pedro? 3% aproximadamente. É bem perto de 3%, gente. Então é errado, né, falar que é 4% maior. Não é 4% maior. É cerca de 3% maior. Letra C. A soma dos montantes supera 25 mil. A gente sabe que não, né? 11.385 mais 11.025, né, dá o quê? 22.400, né? Não supera 25 mil. Está errado também. E a letra D? Será que é, né? Será que é a certa? A diferença entre os montantes é 3,5% do capital aplicado, do valor aplicado individualmente. Ah, então essa aqui pode até ser, né? Ó. A diferença dos dois montantes é 3,5%
do que foi aplicado individualmente. O aplicado individualmente é 10.000, né? Então agora vamos lá, a diferença dos montantes. 11.375 menos 11.025. Essa diferença dá 350, concorda? 11.375 menos 11.025, diferença 350. Ah, olha que bacana. Então a diferença que ele citou aí, ó, é R$350. Será que R$350 é 3,5% de 10.000? Sim, né? É 3,5% de 10.000. Tá certo. É a resposta letra D. Letra E. A diferença dos valores recebidos por Ana e Pedro é 100? Não, a gente acabou de ver que é 350, né? Resposta letra D. A próxima questão trata de funções. Olha só, tem uma função h, ela é tal que h de x varia entre 0 e 1, ou seja, a imagem dessa função está entre 0 e 1. Minha figura não ficou boa aqui, viu, gente? Mas aqui, ó, o 0 não entra e o 1 não entra, é intervalo entre eles. Então a função h está nesse intervalo, a imagem dela tem que estar nesse intervalo, né? Aí eu vou obter a função f a partir da h, e essa função f pertence ao intervalo menos 1 a 1, ou seja, a imagem dela varia de menos 1 até 1. Então ele pergunta das alternativas, né? Qual que pode ser a função f? 2h, 3h menos 1, e aí vai, né? Então vamos supor que a função h é essa, por exemplo. Ó. Repare, ela está nesse espaço, ela não pode ultrapassar esse espaço, de 1 a menos 1, né? No y, que é a imagem, que é a própria função, né? Então 2h, por exemplo, pode ser a função f? Não, por quê? Multiplicar a função h por 2 tem um efeito no gráfico de esticar ele verticalmente duas vezes. Ou seja, a função h ia até o 1, então vai até o 2 depois. Não pode, né? Que sai fora do menos 1 a 1. A função 3h é pior, né? Letra B. 3h vai triplicar, não pode. A função h mais 1, somar 1 fora do parênteses do h, significa transladar o gráfico uma unidade para cima. Então o h que estava lá embaixo, né, ó, sobe uma unidade para cima. Também não pode, fica fora do menos 1 a 1, né? Onde era 0 vai para 1, aonde era 1 vai para 2, não pode. Então a função, a letra C está fora, h mais 1. Agora, a letra D, h menos 1 pode, por quê? Subtrair 1 fora do parênteses significa descer esse gráfico uma unidade. Aonde que era 1 vira 0, aonde que era 0 vira menos 1. Está dentro de menos 1 a 1. Então serve. Resposta letra D. A função E também não pode, né? Da letra E. 2h a gente já viu que não pode. Então a resposta letra D.